eu sou Isabelle e eu fiz esse trabalho junto com a professora Ludmilla, e esse trabalho é sobre doenças cardiovasculares e variáveis ambientais nos municípios da Amazônia Legal nos meses de seca no ano de 2019. A área de estudo desse trabalho é a Amazônia Legal, né, que ela é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E a Amazônia Legal ela foi escolhida porque no ano do estudo, entre os 6 estados que tiveram maior número de focos de queimadas, os 6 eram da Amazônia Legal. E o estado com maior número de focos de queimadas era o Mato Grosso. O período de estudo foram os meses de maio a outubro, que é por causa do período de seca, é onde tem o menor índice de umidade. E o ano escolhido foi o ano de 2019, por conta do aumento expressivo no número de focos de queimadas em relação ao ano anterior de 2018. Um aumento de aproximadamente 45% no número de focos de queimadas. As doenças cardiovasculares foram escolhidas para esse estudo porque, segundo a OMS, é a principal causa de morte nos últimos 20 anos no mundo inteiro. E as variáveis ambientais estudadas foram temperatura, umidade e concentração de PM2.5. O PM2.5 ele é um material particulado fino que tem se mostrado um indicador robusto de risco à saúde. A OMS indica que o limite máximo de exposição diária seja de 25 mg por metro cúbico e o limite para a média anual seja de 10 mg por metro cúbico. E o objetivo geral desse trabalho foi avaliar descritivamente a relação entre as variáveis por meio de mapas e dendrograma. Então, a Amazônia Legal ela é composta por 9 estados e desses 9 estados tem 772 municípios. Os dados sobre internação por doenças cardiovasculares eles foram obtidos através do site do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS, na parte do CHSUS. O código do CID-10 é I00I99, capítulo 9, doenças do aparelho circulatório. E foi selecionado o número total de internações por mês e por local de residência. Então, tivemos um total de 4.632 observações, porque em cada município tinham 6 dados, porque eram 6 meses, e a partir desses dados foi criada uma nova variável, que foi a taxa de internação. E a taxa de internações, ela foi calculada pegando o número total de internações naquele município, naquele mês, dividido pela população estimada no ano de 2019 naquele município. Então, as variáveis ambientais estudadas foram temperatura, umidade e PM2.5, que esses dados foram obtidos através do site do CISAM, que é o Sistema de Informações Ambientais Integrados à Saúde. E esses dados, eles constavam na base contendo dia e horário. Então, para cada dia tinha 4 observações, que era 6 horas da manhã, 6 horas da noite, meio-dia e meia-noite. E a partir desses dados foi calculado a média, o mínimo, o máximo, a amplitude e o contínuo 90 das variáveis por mês. Então, de cada variável foi calculada a média, mínimo, máximo e amplitude em cada mês. E da temperatura também foi criada, além dessas, a contínuo 90. Então, no total, ficaram constando na base 13 variáveis ambientais. Todas as análises foram realizadas utilizando o software RStudio. Então, primeiro fizemos o dendrograma, que ele é um diagrama que ele une as duas variáveis de menor distância. E para isso nós utilizamos o pacote ggdendro e desse pacote utilizamos a função ggdendrogram. Utilizamos também o pacote dendextend e desse pacote utilizamos a função ctree, o pacote cluster e desse pacote utilizamos as funções agnes e pltree. Além disso, também fizemos mapas coropléticos para algumas variáveis e para fazer esses mapas nós utilizamos o pacote tmap e a função tmshape desse pacote. Então, esse é o dendrograma contendo todas as variáveis e aqui a gente pode observar que a taxa de internação ela tem uma proximidade com a média da temperatura e também com a média e o máximo do PM2.5, parecendo ter alguma relação essas variáveis.
E aqui também observamos que o máximo da umidade, ele tem uma proximidade com o mínimo do PM2.5, parecendo que quanto maior o mínimo da concentração de PM2.5, maior o máximo da umidade. Esses são os mapas da concentração média de PM2.5. E os intervalos, eles foram escolhidos com base nos dados da OMS. A OMS recomenda, então, que o limite de exposição para a média anual seja de, no máximo, 10 mg por metro cúbico. Então, o primeiro intervalo vai de 0 a 10, que seria a recomendação da OMS. O segundo vai de 10 a 25, porque 25 é o limite para a média diária de exposição. Então, o segundo intervalo vai isso. E o terceiro intervalo, que é o vermelho mais escuro, é de 25 acima. Então, é o que é além do recomendado, em qualquer uma das hipóteses. E ali a gente percebe que nos meses de maio, junho e julho tem poucos estados, poucos municípios, na verdade, porque esse mapa está dividido por municípios. Então tem poucos municípios que tiveram uma maior concentração de PM2.5, uma concentração acima de 25, mas ainda assim, em sua grande parte, a maior parte dos municípios tem uma concentração acima de 10 mg por metro cúbico. E ali a gente já percebe que nos meses de agosto e setembro tem uns municípios que ficam uns perto dos outros, então parece ser uma área ali específica, que eles têm uma maior concentração de PM2.5, uma concentração de PM2.5 acima dos 25 mg por metro cúbico. E ali em outubro volta a ser parecido com os meses de junho, julho e maio, que a maior parte da Amazônia Legal tem uma concentração ali acima de 10, menor que 25, e tem só alguns municípios com uma concentração acima de 25 mg por metro cúbico. Esses são os mapas da temperatura máxima, e a temperatura máxima foi escolhida porque quando fizemos a média da temperatura não havia muita oscilação, até porque os dados eles estavam divididos em horários. Então, o horário de 6 horas da manhã é muito diferente do de 6 horas da noite. E o de meio-dia é praticamente o oposto de meia-noite. Então, acabava equilibrando e não dava para ter uma noção tão grande dos dados. E selecionamos o máximo porque quanto maior a temperatura, maior a chance, né, de ter queimadas. Então, ali observamos que nos meses de maio, junho e julho, a temperatura máxima em pouquíssimos municípios ultrapassou os 35 graus Celsius. A maior parte fica ali entre 30 e 35, e ali a gente percebe que nos meses de agosto a outubro, mas principalmente no mês de setembro, a maior parte da Amazônia Legal, ela tem a temperatura máxima, ela atingiu a temperatura máxima acima de 35 graus Celsius até 43 graus Celsius. Então, esses são os mapas da umidade mínima. E os intervalos também foram escolhidos com base no que a OMS recomenda. A OMS diz que uma umidade abaixo de 30% é muito prejudicial. De 30 a 50 também não é bom, mas não é tão ruim quanto abaixo de 30, que realmente é muito prejudicial. E o ideal seria uma umidade estar ali entre 50 a 80% de umidade, de acordo com a OMS. Então, fizemos esses intervalos. O 78 é porque a umidade mínima, o máximo dela foi 78, então por isso que foi escolhido esses intervalos. E também a umidade mínima não teve nenhum município com umidade mínima abaixo de 5. Então ali a gente percebe que, ali no mês de maio, a gente percebe que tem pouquíssimos municípios com a umidade abaixo de 30%, e tá ali dividido entre alguns municípios com aquela umidade ideal, acima de 50%, e alguns entre 50% e 30%. Em junho já começa a aparecer mais municípios com umidade abaixo de 30%, ali mais para o sul, porque é o verde clarinho, né, essa primeira categoria. Em julho começa a subir essa umidade, então tem mais municípios, vai abrangindo ali ao entorno, municípios com umidade mínima, que atingiram a umidade mínima abaixo de 30%. Agosto quase não se vê mais municípios que têm aquela umidade ideal, né, no mínimo, entre 50% e 80%. E ali a gente percebe que nos meses de agosto e setembro
começa a aparecer muitos municípios que atingiram essa idade mínima abaixo de 30. E aí ali no mês de outubro já começa a diminuir esses municípios com a umidade muito baixa, o mínimo, né? E começa a aparecer mais municípios que estão ali entre 30% e 50%. Esses são os mapas da taxa de internação. Os valores dos intervalos foram escolhidos com base nos dados da amostra, então ali esse valor de 29 é mais ou menos ali na média da taxa de internação. Então o primeiro intervalo vai de 0 a 20, o segundo vai de 20 a 29 e o terceiro acima de 29, que seriam os valores que estão acima da média. E ali a gente percebe que nos meses de maio, junho e julho tem lugares com a taxa de internação mais alta e tem com a taxa de internação abaixo da média, e vai variando ali. O mês que parece ter uma taxa de internação menor, assim, majoritariamente seria o mês de outubro, mas ele, entre os meses de maio a agosto, acaba ficando parecido ali, os municípios com uma taxa de internação elevada. E para concluir, né, nós chegamos à conclusão que cada variável varia de acordo com os meses e municípios, então é bem diferente ao longo dos meses as variáveis, assim, e principalmente as variáveis ambientais, conseguimos ver uma grande diferença ao longo dos meses. Os meses de agosto e setembro foi onde houve a maior concentração média do PM2.5 em mais municípios, e também da temperatura máxima, com valores mais elevados e maior percentual de municípios com umidade relativa abaixo da recomendada pelo OMS. Também observou-se que nos meses de maio a agosto foi onde houve mais municípios com a taxa de internação acima da média. E esse estudo, ele sugere que o mês de agosto pode ser o mais crítico de risco à saúde em grande parte dos municípios da Amazônia Legal, com concentração alta de PM2.5, extremos de calor, baixa umidade relativa e aumento nas internações por doenças cardiovasculares. Então essa foi a apresentação e eu espero que vocês tenham gostado.